Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Vamos acabar com mais uma conversinha fiada na pecuária de corte do Brasil? Você que está antenado ao dia a dia do mercado do gado gordo já deve ter visto por aí notícias de que nos próximos 10 anos a produção de carne bovina do Brasil vai crescer mais de 20%. Bom, antes de mais nada, é preciso entender que neste momento o governo precisa produzir informações positivas e demonstrar uma aparente tranquilidade para um setor afundado em dívidas, com baixa rentabilidade e graves problemas de corrupção, falcatruas e favorecimentos indevidos, alguns deles envolvendo o próprio presidente da República. Diante desse cenário, a ordem é gerar números otimistas para emocionar aquela parte mais inocente do mercado. Os números divulgados sem investigação pela mídia demonstram expectativa de forte expansão na pecuária de corte brasileira nos próximos 10 anos, com substancial aumento na produção de carne bovina. Segundo o Mundo Maravilhoso do governo Temer, o forte incremento da produção manteria o mercado totalmente equilibrado, com carne suficiente para atender a demanda interna e as exportações. Seria tipo assim, um verdadeiro milagre, né? Como num passe de mágica, a pecuária sairia do buraco e entraria numa nova era de ouro aos moldes do visto até meados da década aí de 2000. Mas como o assinante da Rural Business sabe que em negócios não dá para ficar acreditando em Papai Noel, nós vamos a uma investigação profissional do que esses números representam e o que podem, né, e que podem fazer você ganhar mais dinheiro com a atividade da pecuária de corte nos próximos anos. Há dois aspectos importantes a serem observados nesse relatório. O primeiro deles é que nem a indústria e muito menos o governo tem a menor noção do que virá pela frente. Eles estão jogando verde para colher maduro. Sabe como é que é? Pois é. E o segundo ponto é que a demanda por carne bovina pode crescer de forma surpreendente. Porém, se não houver uma melhora na renda dos criadores de gado desse país, vai faltar carne e os preços vão explodir. É isso mesmo. Fomos investigar, né, com atenção devida os números de previsão gerados pelo governo. E a Rural Business percebeu que há uma divergência alarmante na expectativa de consumo. Na média, o crescimento do consumo seria de apenas 15,8% na próxima década, mas na máxima, esse aumento salta para quase 40%. É isso mesmo, 40%. Mas a discrepância é ainda mais intensa e registrada pelas exportações, que até 2027 poderiam ter um aumento de 135% e não de 35% como a expectativa média foi projetada. Nós vamos te apresentar agora dois gráficos produzidos com exclusividade pela nossa equipe com base nos números divulgados pelo governo. Embora o governo não diga textualmente, esses números revelam que nós estamos com um grave cenário de produção de carne bovina abaixo das necessidades de demanda para esse ano de 2017, confirmando todos os alertas da Rural Business. Eles mostram nitidamente que o arroxo na oferta pode ser grande. Acompanhe. Observe a linha marrom. Segundo o próprio governo, nós teremos 9 milhões e 500 mil toneladas de carne bovina para atender um consumo doméstico e também as exportações. Agora observe a linha roxa, que mostra que a demanda interna e externa pode chegar a 9 milhões e 540 mil toneladas. A partir daí, a expectativa de produção média cresceria 20,5% até 2027. Com 11 milhões e 440 mil toneladas, enquanto que a demanda média seria elevada em torno de 19,4%, atingindo 11 milhões e 390 mil toneladas, o que deixa aí um sopro de sobra ao mercado. Mas agora você vai acompanhar os números que projetam as expectativas máximas para a próxima década. E vamos ressaltar que quem deu o Ctrl+C, ou seja, copiou o relatório do governo, não se deu ao trabalho de investigar devidamente esses dados. Observando a linha azul, nós vemos que é previsto um crescimento vertiginoso para a produção, que sairia dos atuais 9 milhões e 500 mil toneladas para casa de 14 milhões de toneladas em 2027, uma elevação de mais de 47%. Mas diante das atuais
margens de lucro da atividade, muitas vezes no vermelho, é um cenário meio absurdo, não é? Pois bem, observe agora a linha em verde, que mostra a trajetória da demanda, que é a soma do consumo interno e das exportações. O governo já indica que na próxima década a demanda pode aumentar não apenas em 19%, mas elevar quase 58%. Isso significa que o Brasil pode precisar de mais de 15 milhões de toneladas de carne bovina ao ano, o que é bem mais do que vai conseguir produzir, mesmo que o mundo maravilhoso do senhor Michel Temer se concretize. Caro assinante e estrategista de mercado, nós estamos vivendo um momento decisivo para a pecuária de corte desse país. Não vai faltar demanda, o que pode faltar é produção. Mas você já se perguntou por que escondem isso de você? A resposta é simples, porque o seu boi gordo pode voltar a valer muito. Isso se você optar por operar com informações investigativas, como diariamente faz a Rural Business, e entender que esse é um mercado de oferta e demanda. Se continuar atento e produzindo abaixo das necessidades de demanda, a sua margem de lucro vai melhorar. Muita coisa está mudando nessa nova pecuária de corte do Brasil. E esse mercado vai ficar muito melhor quando a atual faxina terminar. Por hoje é só, veja agora a média de preços do boi gordo no Brasil nesse mês de julho. Até a próxima. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.